budismo é filosofia ou é religião? Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim responder uma pergunta que bastante gente fica um pouquinho na dúvida e eu já recebi essa pergunta diversas vezes. Muitas pessoas se questionam, o budismo, ele é uma filosofia de vida ou ele é uma religião? Então, vamos tentar explicar essa dúvida. Mas, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar mensagens, sugestões de relatos, sugestões de temas, tudo isso no e-mail afabiporei@hotmail.com e também através das redes sociais, tá bom? E para explicar a matéria de hoje, eu vou utilizar uma matéria que foi publicada no jornal Brasil Seikyo, da edição 1957, do dia 27 de setembro de 2008. Mas vamos iniciar pensando um pouquinho acerca dos conceitos dessas duas palavras. A palavra religião vem do latim re, que significa religar o profano ao sagrado, que é unir os seres humanos à sua origem. O homem à divindade, o material ao espiritual. A religião é um culto prestado a algo superior, normalmente uma divindade. É a existência de algo supremo como causa, fim ou lei universal. É também o conjunto de dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. E é crença, devoção e reverência a coisas sagradas. A maioria das religiões surgiu com base nos fenômenos naturais que o ser humano, naquela época, não sabia como explicar. E tudo que ele não sabia explicar acabava se tornando uma divindade. Como muitas pessoas conhecem mitologias que existe o deus do sol, o deus da lua, o deus da chuva, o deus dos mares. Por outro lado, a filosofia é o conjunto de concepções práticas ou teóricas acerca do ser, dos seres, do homem e de seu papel no universo. É o conjunto de toda a ciência, do saber, do racional e é também um estudo para compreender a realidade, ou um conjunto de estudos e considerações de princípios. Inicialmente, no Ocidente, religião e filosofia eram uma coisa só. Karl Marx diz que a religião surge da necessidade de um mundo melhor e representa esperança e um sonho de um mundo melhor diante da realidade. Ele define religião como o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como o alento de uma sociedade desalentada. É o ópio do povo. Com uma formação altamente religiosa e analisando a sociedade de seu tempo, Marx percebeu claramente que a religião é uma necessidade de todos os povos e sociedades e que ela é uma fonte de dar a todos os seres vivos esperança no mundo de desesperança. Os pontos em comum. A religião é para a humanidade um mecanismo para amenizar os seus anseios. É uma válvula de escape, um refúgio para os seus medos e, fundamentalmente, um sentido para a sua existência. A religião está presente desde o surgimento do homem e muito provavelmente estará presente até o final de seus dias. Seu surgimento se deu para explicar determinados acontecimentos que levam o homem ao sofrimento, como a questão da vida e da morte, se existe vida após a morte, o que faz existir a vida, o que faz existir a morte e por que estamos todos condenados ao sofrimento. Em um de seus discursos, o presidente Ikeda citou a seguinte afirmação de um acadêmico de sociologia da religião. Abre aspas. A sociedade e os indivíduos que ignoram a religião tendem a pensar que todas as religiões são variações de um tema, que a enorme variedade de diferentes religiões todas brotam de uma mesma raiz. Gostaria de argumentar que somente quando uma religião está fundamentada em uma filosofia, é realmente uma religião. E baseado nessa crença, oponho-me fortemente àqueles que reduzem todas as religiões
a uma única, sem qualquer conhecimento de religião. Acredito que a existência humana em si é uma filosofia e que sem a filosofia não podemos ser chamados de seres humanos. Em outras palavras, o propósito original da religião é servir aos seres humanos. Esta é a razão de uma religião necessitar de um fundo filosófico, de uma religião necessitar ter uma filosofia. E o presidente Queda acrescenta: estou plenamente de acordo com este ponto. Esta é precisamente a razão por que estudamos os ensinos de Nichiren Daishonin e a doutrina budista. E é também uma das razões por que profiro os meus discursos. A existência humana em si é uma filosofia. Um ser humano sem uma filosofia conduz uma existência como a de um animal. Então, se a gente se basear nesses conceitos, que tanto a religião quanto as pessoas precisam de filosofia. Então, se o budismo é uma religião ou uma filosofia, na verdade é a forma como você encara. Então, você pode ser uma pessoa que simpatiza com os conceitos budistas e decide aplicá-los na sua própria vida sem ter a prática religiosa, que foi o que eu escolhi. Então, como muitos de vocês já sabem, eu procurei o budismo durante muitos anos. Eu fui em diversos lugares de linhagens budistas diferentes e eu já procurava incorporar na minha vida os poucos conceitos que eu tinha estudado até então. Então eu posso dizer que eu gostava, que eu procurava seguir uma vida com uma filosofia budista. E aí, num determinado ponto, eu decidi tornar isso uma religião e hoje eu tenho a minha prática religiosa com as minhas orações diárias. Então, você pode ser simpatizante e utilizar os ensinamentos do budismo como uma filosofia de vida, ou pode também decidir seguir em praticar as orações e nas reuniões e por aí vai. Isso vai de você. Mas aí a gente conclui justamente que o budismo de Nichiren Daishonin é uma religião que possui uma profunda filosofia de vida. Ficou claro? Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar essas duas diferenças. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.